Pessoal, boa tarde. Vamos começar o tema sobre a Grécia Antiga. É um prazer revê-los, estar por aqui mais uma vez. A gente vai tentar abordar de uma forma resumida. Eu sei que demora sempre eu vou além do necessário por vezes, mas é melhor a gente pecar por passar mais tempo do que a gente vê as coisas muito atropeladas. Então, a gente vai começar falando de Grécia Antiga hoje. Eu peço que você esteja com o livro na página aberta, na página 86 e 87, primeiros momentos do conteúdo é esse, tá? E vamos falar de Grécia Antiga hoje. A primeira informação é que Grécia e Roma, eles compõem o que nós conhecemos hoje como atividade clássica. Basicamente, a nossa sociedade ela é fundada sobre os conceitos, sobre o que aconteceu naquela época nessas duas sociedades. A gente herdou muito, né, desde a religião, a variação da língua, dentre outros legados que a gente até hoje traz conosco, sem saber que eram herdados da Grécia ou de Roma. A primeira curiosidade pode ser o teatro. Se você gostar de teatro, sabe que ele surgiu na Grécia Antiga e eles inventaram aquela estrutura de anfiteatro. A gente vai ver ainda hoje na aula, ver se você já conhece essa estrutura, tá bom? Dentre outras Olimpíadas, né? Os caras são o pai da geografia, os caras foram o pai da história, Heródoto, e dentre outros, tá? A primeira informação curiosa sobre esse povo é que eles não se consideravam gregos, né? Eles se conheciam como helenos, tá? Porque a região que eles habitavam, eles conheciam como Hélade, tá? Esse mapa da página 87 é um pouco parecido com esse, traz um pouco para a gente do que era aquela estrutura, do que é essa região. É interessante que vocês entendam que a Grécia ela não tinha noção de país, não tinha noção de Estado. Por isso que a gente chama ela, esse conteúdo de mundo grego, porque eram vários locais que eles reconheciam que tinha a mesma religião, ou seja, participavam da mesma cultura, praticavam a mesma língua, então se conheciam como helenos, tá? Era uma região que eles chamavam de Hélade, como a gente já falou. Então, toda essa região do mapa, e até a do mapa aqui da página 87, retrata esse conteúdo de hoje, que é do mundo grego, tá? Bem, o primeiro traço importante desse conteúdo é a gente retratar que a periodização da Grécia Antiga, a nível de prova de vestibular, é interessante a gente falar que Grécia e Roma, mais uma vez, são sociedades que nós herdamos muito, o mundo ocidental deve muito a elas duas, tudo que é constituído hoje, na maioria dos países, como democracia, né, até o próprio militarismo, a gente herdou de Grécia, tá? Da Grécia ou de Roma. E aí, para começar, a gente pode dividir isso também é muito cobrado, né, nas questões. É interessante também falar que o escravismo é muito cobrado, não esse escravismo que a gente é acostumado a falar aqui no Brasil, a escravidão afro, né, a escravidão do negro, era a escravidão mais por dívida ou por guerras, uma coisa que para eles era comum. E essa escravidão, ela deixou os homens nobres, os aristocratas, donos de terra, livres para debater a política. É por isso que a Grécia, né, Atenas especificamente, ela é a mãe da democracia. Enquanto Esparta, outra cidade-estado muito famosa, ela é de onde surgiu o militarismo, tá? Então, vamos lá. Civilização creto-micênica, a gente vai já falar um pouco sobre isso, tá? Sociedades palacianas, em Creta e Micenas, eles viviam aos redores dos palácios, eram espécies de rei, etc., que governavam aquele local. Também chamado de período pré-homérico, tá, gente? Esse aqui, ó, que eu estou circulando, tá? Período homérico é chamado porque as principais fontes descritas sobre este período são a Ilíada e a Odisseia, obras atribuídas ao poeta Homero. A Ilíada trata da Guerra de Troia, vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre o presente de grego, etc. A Guerra de Troia, fizeram um cavalo, deram presente para os troianos, eles achavam que era de fato um presente. À noite, os gregos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia, né, derrubaram Troia. E a Odisseia seria a volta de um dos generais, tá? Retornando para a sua terra. Narra a volta do herói Ulisses, em grego, Odisseus, da Odisseia, depois a conquista da cidade de Troia. Período arcaico, esse aqui, ó. Se formaram as cidades, estados e a expansão dos gregos pelas regiões mais próximas, tá? Os gregos levavam sua cultura, levavam uma forma de comercializar. A gente já falou dos fenícios, que eram os grandes navegantes, nós temos que falar também que os gregos eram grandes navegantes, já que suas terras, a gente vai já falar sobre isso, da questão geográfica, elas eram
muito repletas de montanhas, pouco férteis. Isso fez com que eles passassem por duas diásporas, né? Eles passassem a procurar novas terras, e aí, com a procura das novas terras e com a fixação deles além daquele local, que anteriormente era chamado só ali de Grécia, né, se tornasse muito maior, por isso aí vem o nome mundo grego. Tá? Período clássico, o período de maior brilho da civilização grega. Atenas e Espartas viveram um apogeu, os gregos se envolveram em guerras prolongadas. Né? Nós temos aí duas grandes cidades se tornando polos, forjando suas ligas, né, suas cidades amigas, para disputar qual é a liga melhor. Ela vem a Liga do Peloponeso, a Liga do Delos, né, com Atenas comandando, e a partir daí vem praticamente o fim dessa civilização, desse mundo grego. Tá? Por isso a Grécia hoje é tão pequenininha diante do território vasto que ela teve, que a gente conheceu como mundo grego. Helenístico, o período em que a Grécia foi conquistada pela Macedônia. As trocas culturais entre gregos e orientais deram origem à cultura helenística, e aí vem a presença incontestável do Alexandre o Grande, levando essa cultura helenística, né? Como eu falei, eles eram conhecidos como helenos, tá? Achavam que moravam em Hélade. Então, Alexandre o Grande aproveita esse conflito entre os gregos e vê lá as cidades acabadas, destruídas, devido a eles mesmos terem entrado em conflito. E aí ele invade a Grécia, né, se apaixona pela Grécia e acaba levando a cultura grega, difundindo com a cultura persa, dentre outras, para todo o território do Império Macedônico. Tá? Migração indo-europeia. Na página 87, eu queria que vocês já botassem um coraçãozinho na página 87, no segundo parágrafo. Isso vai falar um pouco sobre a questão que eles viam ao redor do mares, tá? Habitando em um território com relevo montanhoso, terras pouco férteis, com vegetação escassas, e os parcos, os gregos voltaram-se para o mar, o litoral é recortado e a grande quantidade de ilhas, mais de 6.000 ficaram, facilitaram o contato comercial e cultural dos gregos com outros povos da antiguidade. Esse isolamento, por conta dessa geografia montanhosa, né, ela acabou contribuindo para um isolamento que, ao mesmo tempo, também contribuiu para a autonomia dessas cidades e a formação dessas cidades-estados futuramente. Cada uma foi achando a melhor forma de administrar, podia ser oligarquia, podia ser democracia, e assim por diante, tá? É interessante destacar aqui, ó, na página 87, nesse último itemzinho aqui, ó, indo-europeu, tá, gente? Essas 5 últimas linhas vocês precisam muito destacar, porque ela fala assim, ó, alguns dos povos indo-europeus, como os aqueus, os dórios, os eólios, os jônios, deram origem ao mundo grego. Nós temos aqui as duas cidades-estados polos, Esparta e Atenas, nós temos ali a ilha de Creta, nós temos Troia, né, cidades tão faladas, nós temos a cozinha dos povos de onde eles vieram, tá? Os primeiros jônios, aqueus e eólios, e por último os dórios que deram origem aqui a essa cidade de Esparta, tá? Cidade onde surgiu basicamente a ideia de militarismo, uma educação muito mais voltada para essa questão né, do que a gente conhece hoje, né, do militarismo atual. Tá? Adiante, nós vamos aqui destacar esse primeiro momento, né, pré-homérico. Vamos lá. Creto-micênica ou pré-homérico. Primeiros povos a se fixarem na região são os Pelasgos, já de origem desconhecida, já habitavam a região 2 milhões de Cristo. Mais tarde vieram os povos que deram origem à civilização micênica. A maior cidade era Micênias. Quem foi? Os aqueus, os jônios e os eólios, como a gente já falou. Tá? Que mais? Os micênicos aqueanos evoluíram muito graças aos seus contatos com a civilização cretense. A civilização, eu vou já mostrar para vocês onde é que ficam as duas. Creta, civilização minoica, tá? Tinha um rei chamado Minos. Cidades com uma rica elite comercial, as mulheres desfrutavam de privilégio, há uma teoria e também tem uma contraposição sobre ela, de que as mulheres nessa época disputavam privilégio. Isso que com pouco tempo a gente vai falar do período arcaico, até do período mesmo já o arcaico e o helenístico, vocês já vão perceber que a mulher não desfrutava de tantos privilégios assim. Nesse primeiro momento, sim, principalmente nessas duas civilizações que deram origem à história da Grécia, tá? As mulheres desfrutavam de privilégio, religião com tendência matriarcal. A gente estudou África e viu que lá existiam as Candaças, etc. Pois é, aqui há início na Grécia, principalmente nessas duas regiões, gente, no livro didático de vocês, Creta, Knossos, tá? Lá embaixo no mapa de vocês,
mostra essas regiões, ó, isso é bem primordial sobre a Grécia, tá? Isso vai mudar futuramente. E a região micênica, eu vou já destacar para vocês um dia, para vocês terem noção de como foi a junção dessas duas civilizações, tá? Século 14 a.C., Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte da sua cultura da civilização creto-micênica, controlaram o Mediterrâneo. É daqui que surge a teoria de que os gregos conseguiram conquistar o mundo depois que essa civilização aqui, ó, como vocês estão vendo aí o mouse, tá? A micênica conquistou essa civilização aqui de Creta, tá? Deixa eu retornar aqui. Aqui seria a civilização micênica. Deixa eu ver se eu tenho um slide que mostre melhor. Micenas, tá aqui, ó. Onde o mouse está, tá? Micenas e Creta. Como é que houve a difusão desses dois, tá? Esses povos estavam bem mais avançados, isso faz parte de todo... Você sabe que os romanos criaram os seus mitos, suas mitologias, pois os gregos também criaram uma para mostrar como os gregos dominaram o mundo, a partir da fusão dessas duas culturas, creto e micênicas, tá? Como é que aconteceu isso? Deixa eu voltar mais uma vez aqui ao slide, por favor. Está aqui, Micenas, e aqui, a situação de Creta. Bem, os micênicos, eles invadiram Creta, difundiram essa cultura, mas isso teve também se tornou também conto mitológico para contar essa historinha, tá? Fora as histórias de Odisseia e da Guerra de Troia. Qual foi a história? Bem, para contar como foi que esses micênicos conseguiram invadir Troia, foi criada a seguinte ideia de mitologia, né? Libertação grega e o Minotauro. Os grupos possuíam uma lenda para explicar sua origem. Tal lenda dizia que num labirinto habitava o Minotauro, monstro com cabeça de touro e corpo de homem. O Minotauro dominava a Grécia, obrigando o seu povo a pagar pesados tributos, entre os quais entregavam jovens gregos para servi-lo. Né? 7 jovens virgens, se eu estiver enganado, o preço era esse, para ser pagado de imposto. Né, para a ilha de Creta, o labirinto que se escondia no Minotauro, impedia que os gregos pudessem enfrentar o monstro para libertar a Grécia de seu terrível domínio. O que é isso? É porque a Grécia, para ela crescer, ela precisava dominar esses territórios, e a ilha de Creta, não é a Grécia, é o mundo grego, região, civilização micênica. Eles achavam que para dominar o mundo eles precisavam tomar de conta da ilha de Creta, que ali seria o ponto principal para dominar os mares no todo, né? O mar Mediterrâneo é o mar mais badalado. Toda vez que a gente estudou aqui história antiga, a gente sabe que é o mar, é a navegação principal, né? É o local onde o comércio acontece. Então, eles achavam que se eles conquistassem essa ilha de Creta, eles conseguiam dominar o mundo. E aí vai. Um dia, porém, o jovem Tiseu decidiu enfrentar o monstro auxiliado por Ariadne, uma das servas do Minotauro, penetrou no labirinto, achou o monstro e o destruiu, conquistando a liberdade de Grécia. Além do Minotauro, estabelece relações significativas com o domínio de Creta sobre o território grego. O nome do monstro deriva de uns soberanos cretenses, os Minos. Além disso, segundo os recentes achados arqueológicos, existiu em Knossos um palácio real, formado de inúmeros compartimentos, assemelhando-se muito a um labirinto. É a historinha do labirinto, né? Porque para você não adentrar a área de Creta, os micênicos tinham medo de chegar lá, porque para adentrar você tinha que passar por esse labirinto, então você não tinha como conquistar ou ter algum contato. Então eles dominavam toda aquela região, não tinha como você chegar até lá devido a esse labirinto. O Tiseu salva os gregos porque ele ganha lá uma linhazinha da Ariadne, e essa linha vai fazer com que ele não se perca e com que a arma que ele tenha levado ele consiga destruir o Minotauro. Isso faz parte, né, da mitologia grega, tá? O Minotauro ele tem a origem, né, do rei. O rei teria ganhado dos deuses um touro branco que ele deveria sacrificar para vencer uma guerra antiga com os irmãos. Como ele não quis destruir, não quis sacrificar o touro, esse touro acabou tendo relações sexuais com a sua esposa, e aí o Minos, além de traído, teve que criar, né, essa criança que seria o Minotauro, e colocou ela como um castigo lá na entrada do labirinto, do suposto labirinto, tá? Essa é uma das lendas, né, que dá origem aí ao povo da Grécia Antiga. Isso também vai ter lá nos romanos, a gente vai estudar lá também a historinha, a mitologia deles, tá? Adiante. Aí sim, depois dessa vitória dos micênicos, gente, sobre a ilha de Creta, aqui em Knossos, nesse famoso palacete que existia lá,
os gregos teriam tomado de conta do mundo, tá? A Guerra de Troia a gente já mencionou, né, sobre a questão, possivelmente ocorrida entre 1300 a 1200 a.C. Os gregos enfrentavam a cidade de Troia, que era chamada de Ilion, que contavam com o estreito de Bósforo. Este estreito era o ponto de partida para alcançar terras férteis e ricas do mar Negro. Então, a Troia dominava aquela região, eles precisavam vencer para dominar aquela região ali. Narrada pelo poeta Homero, a clássica obra de Ilíada e Odisseia narra as aventuras do herói grego Ulisses e Odisseu. Tá? Após a destruição, olha só, de Troia, chegam os dórios. Olha só quem são os dórios. Olha a roupinha dos dórios. Os dórios, gente, ou chamado também de dóricos, eles vão dar origem a Esparta, tá? A cidade-estado de Esparta, onde o militarismo ele vai predominar durante muito tempo nessa região, inclusive é um dos maiores legados que nós temos até hoje. Nômades guerreiros e já conheciam o ferro, destruíam as cidades do centro-norte, dispersão da população, conhecida como primeira diáspora, a invasão dos dórios nesse local faz com que aquele povo que já morava ali, os helenos daquela região, eles fossem morar em outro local. Automaticamente, quando eles vão morar em outro local, eles também estão levando a cultura grega. Então, a gente chama isso de diáspora. A gente também já costuma escutar a expressão diáspora africana, né, que é o que aconteceu com os africanos quando eles foram trazidos para o Brasil, a dispersão deles pelo mundo. Essa expressão diáspora também é falada com os hebreus, né, quando já a dominação dos judeus, eles são dispersos aí pelo mundo, perdão, ainda a dominação ainda era hebreu, eles são dispersos pelo mundo, pelo Império Romano. Então, toda vez que a gente fala em dispersão pelo mundo, está falando de diáspora, tá? Para a Ásia Menor, onde fundaram Mileto, Éfeso e Halicarnasso. Mileto é onde nasceu um filósofo grego, tá? Ok? Também muito famoso, tá? Tales de Mileto. Fim do período pré-homérico, vamos para o próximo período. Olha a penetração do povo, né, indo-europeu, jônios, eólios, dórios e aqueus. É questão da nossa prova, quais são os povos que deram origem aos gregos. Pode anotar e destacar isso com um coraçãozinho, já mandei destacar aqui. Outro coraçãozinho que a gente merece colocar na página 87 é no segundo e no terceiro parágrafo, que começa assim, ó, período minoico, primórdios da civilização grega. Aí no segundo parágrafo começa assim, ó, o palácio era o centro de vida, coraçãozinho aí. E o outro, antropólogos, historiadores, também coraçãozinho aí, tá? Na página 88, a gente vai falar já do próximo período. Período homérico. Vamos lá? Período homérico. É o período, né, que a gente já falou ali. Onde foram achados escritos. Para muitos historiadores, ele também é considerado um período de, como é que se diz? De poucas fontes. Tem-se poucas fontes. O que se tem é isso que a gente vai apresentar e as principais literaturas, né? Ilíada e Odisseia. Pequenas comunidades de base familiar, que eram gêneros, a economia agrária autossuficiente, os pátres administravam as missões, é uma sociedade patriarcal já se formando ali, depois daquela vida de palacetes, etc., a Grécia, ela retoma essa situação quase, depois dessa dispersão, de nova organização, tá? Tudo da família vai se basear no pater, né? Esses gêneros, são grupos familiares que procuravam viver ali da agricultura, embora a gente tenha falado já que são terras pouco férteis, mas eles vão tentar ali manter uma agricultura praticamente de subsistência, tá? Com o aumento da população vai ter um declínio do sistema gentílico, é chamado de sistema gentílico porque vem do nome gêneros, tá? Gêneros, organização familiares. O solo grego é muito pobre, tá? Isso futuramente, essa questão dos gêneros vai dar origem às cidades-estados, porque começa com os gêneros, as famílias, as pátrias, né? São várias famílias e ali se elege um guerreiro, as tribos, né? Filo-basileu, depois vem os demos basileus, que já vai ser quase uma estrutura de cidade-estado, e aí futuramente se torna cidades-estados, ok? Evolução política deles. Nós temos ainda em cada cidade-estado, quando ela se forma, elas vão se formar no período arcaico, na página 89, período micênico da página 88, a gente já destacou o coraçãozinho somente nessa. 1, 2, 3. Terceiro parágrafo, coraçãozinho, a cultura cretense, página 88. E 1, 2, 3, 4, 5. 5, antes de descrever o que foi a Ilíada e a Odisseia, você também bota o coraçãozinho, que são as campanhas militares, começa assim, tá?
coloca lá um coraçãozinho. Na página 89, declínio da seleção micênica, tá? A gente vai falar da questão dos gêneros, que a gente já explicou no slide, tá? Os gêneros eram extensa, segundo parágrafo, da página 89, o coraçãozinho, que vai destacar o que a gente já falou na aula passada, falamos no slide passado dos gêneros, tá? E a gente adentra o período arcaico, quando se formaram as principais cidades, tá? Período arcaico. Como se formaram as cidades e estados? Interessante destacar que cada cidade-estado, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Ela tem que ter uma acrópole e tem que ter uma ágora, tá? Essa, por exemplo, é um desenho de Atenas. O que eram as polis? As cidades-estados eram chamadas também de polis. É bom anotar isso, tá? Na página 89, o último parágrafo, ele vai destacar isso para você, ó. Cada comunidade e os campos ao seu redor transformaram-se em cidades-estados, ou polis, comunidades independentes com organização socioeconômica e políticas próprias. E aí, para finalizar essa primeira parte da aula, eu vou mostrar para vocês aqui a caracterização do que seria a acrópolis, né, e a agro e a zona rural. A polis, cidade-estado, era constituída por acrópolis, situada na parte mais alta da cidade, era o centro da vida política religiosa, onde se encontravam os templos. Cadê essa acrópole, Nara? Olha ali, acrópole, opa, essa é a parte alta das cidades. Isso aqui é a acrópole, tá? Isso aqui tudo é a acrópole, é a parte alta da cidade, a zona rural está embaixo disso, tá? A ágora, ou praça pública, era a parte mais baixa da cidade, onde se encontravam as zonas residenciais, administrativas, comerciais, constituía o centro da cidade, e aí se desenvolvia a vida política e se realizavam as trocas comerciais, né? As famílias iam trocando uma coisa com outra, depois vai chegando, eles vão começar a cunhar a moeda, tá? Zona rural, com campos vastos e bosques, servia para abastecer as cidades de produtos agrícolas. Apesar de viverem isoladas, as cidades-estados possuíam algumas características comuns que lhe davam alguma unidade, tais como a língua, a religião, os jogos e os costumes. Sim, porque até os Jogos Olímpicos esses caras trouxeram para a gente, deixaram como legado para a gente, tá bom? E a gente, para finalizar essa primeira parte de origem e formação política, a gente chega no período homérico, finaliza aqui o período homérico, passaram a surgir divisões sociais, surge a propriedade privada, muita atenção, tá? A segunda diáspora, devido ao aumento populacional, esse modo gentílico deixava a terra somente para a comunidade gentílica, como o pai tinha muitos filhos, aí ficava briga, diminuía os tamanhos dos terrenos, acabava gerando conflitos políticos. Então, por falta de terra, eles acabaram mais uma vez se dispersando, saindo daquela região, né, que era inicialmente ali onde é o mundo grego, e vão procurar outras terras, ou em ilhas, ou mais longe, chegaram até a Península Itálica, tá? Onde vai ser a origem do Império Romano. Colonização do século VIII ao século, colonização deles, né? Onde as pessoas vão morar fora, mas continuam se tornando ali naquela troca cultural, comercial, etc. Então, a gente vai caracterizar isso como colônias gregas, tá? Do século VIII ao século VI. Nara, por que é do século VIII ao século VI? Lembra que a contagem de Cristo é decrescente, tá? Cidades gregas por várias regiões, distinções das colônias, empórios, estabelecimentos comerciais, olha aí, onde é que são os nomes que vocês escutam hoje aí, nas redes sociais das blogueiras, né? E a Poquíria, lá distante, era uma cidade independente. Nós temos aí, para finalizar aqui essa parte, mais uma imagem do mundo grego. Mundo arcaico, período arcaico, página 89, já mandei destacar o último, com um coraçãozinho. Crise do sistema gentílico, Esparta, na Macedônia, localizada na península do Peloponeso, cidade-estado de origem dos dórios, como eu já falei, região antes habitada pelos aqueus, educação valorizava o máximo não está no completo ali, mas é a educação física, tá, gente? É a formação física, ok? Eu vou ajeitar no slide antes de postar para vocês, tá bom? Buscava-se o soldado, né? Tá? Então, a gente encerra aqui essa primeira parte da aula, tá bom? A gente encerra por aqui essa primeira parte da aula, ok? Beijos e até a próxima.